Valeu, meu irmão. Então vamos lá, João, sua vez. A doutrina do Eros do banquete. Você também encontra o banquete de Platão com o nome de como é que fala? Tudo em Portugal. Já vou lembrar, já assisti para vocês. É outro nome comum que já foi um livro. Tá? O simpósio? Não, já vou lembrar, tá? É o mesmo livro, né? Só que o banquete é às vezes traduzido com outro nome, que não é o banquete. Vamos lá. É considerado não apenas uma obra-prima de Platão ou uma obra-prima da literatura grega, mas efetivamente uma obra suprema da literatura de todos os tempos. Também porque a técnica expressiva que Platão emprega aqui é o progressivo desvelamento da verdade, uma consequência de discursos, cada um encaixado no outro, de maneira a iluminar os diversos planos da verdade. Mais adiante falarei da minha tese preferida, segundo a qual os diálogos que Platão escreveu ocultam a técnica e na retórica expositiva aquele encaminhamento para a compreensão mais profunda que o filósofo considerava própria de uma comunicação mediante a oralidade dialética, não ligada à palavra escrita. Mas, por enquanto, vamos repetir sobre o discurso de Sócrates, que é o núcleo do banquete. É o simpósio mesmo. Simpósio, Quando for o simpósio, o banquete é a mesma coisa. Em todos os diálogos de Platão, em quase todos, o Sócrates é a pessoa dominante. Então, ele é a pessoa que está sempre em evidência. E é ele que dá a lição filosófica. O Platão nunca é comensal, nunca é um dialogador, sempre são personagens da época, quase todos eles já existiram, né, que eles são pessoas reais, na maior parte dos casos, e que representam atitudes dos homens daquela época, né, e o Sócrates, então, os ensina a filosofia. Essa é a ideia dos... Ele falou uma coisa interessante da oralidade, né? Porque o primeiro sujeito que explicou, que escreveu livros no sentido filosófico moderno foi Aristóteles. Pois é. O Marquinhos, ele fala que no mundo antigo, a oralidade era uma coisa viva, a escrita era uma coisa decadente, morta. Então, me parece que a prosa era uma coisa da decadência. Não, é que a escrita é aquilo de que lança a mão o sujeito que não tem mais memória para guardar as coisas. Então, a escrita não é necessariamente um progresso na humanidade. Ela é um reflexo de uma eventual decadência do poder que as pessoas têm de guardar as coisas na sua cabeça, né? Agora, mesmo com relação a Aristóteles, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque os escritos de Aristóteles são tão desorganizados, de certo modo, mesmo considerando o fato de que a obra se perdeu em parte, que há quem defenda a tese, até com muita propriedade, de que aquilo, na verdade, era apenas anotações que os alunos faziam da aula dele. Então, não eram escritos pelo Aristóteles no sentido autoral da palavra. Ele dava aula e o pessoal ouvia e ia assinando, né? Ia anotando. Porque você tinha, na verdade, 3 tipos de alunos naquela época, na Grécia. Havia um aluno que já era considerado avançado e que tinha já mostrado vocação aí filosófica, que podia fazer perguntas para o professor. Havia um segundo tipo de aluno que podia estar no mesmo espaço com o professor, mas não podia fazer perguntas, ficar quieto, ouvindo e podia abrir a boca. E havia um terceiro tipo de aluno, que eram os alunos iniciantes, que ficavam atrás de uma cortina. Então não partilhavam daquela sala, né, onde tudo acontecia. Então, esses que ficavam atrás da cortina é que são tidos como os copiadores, né, que copiavam tudo que eu né, imagine como fazer naquela época, né, tinha que ser taquigráfico o negócio, né,
Então é por isso que há muitas dificuldades na compreensão desses textos muito antigos. Essa ideia de que é um filósofo, um sujeito que escreve livros de 1000 páginas, isso é uma coisa muito moderna. Aliás, né, é muito interessante notar como isso aconteceu. Durante muito tempo, até mais ou menos até a Idade Moderna, a profissão de intelectual não era uma profissão. O que era intelectual? Intelectual era alguma coisa, era uma espécie de modelo de vida. E não de profissão. O Tomás Aquino era quem? Era um padre que vivia lá dentro lá dominicano, vivia lá no ambiente dominicano e que estudava. Santo Alberto era o quê? Era um padre que vivia lá no seu convento e ao mesmo tempo fazia a transcrição das obras esotéricas, né, árabes para o latim, né, naquela época era em latim. E essa ideia de que um sujeito é professor profissional, tem um cargo. Toda a antiguidade, o sujeito que era estudioso estava desvinculado de uma profissão, quer dizer, ele não ganhava dinheiro com isso. Ele tinha lá alguma coisa que ele fazia e ao mesmo tempo ele dedicava-se a estudar. Aí um belo dia começou, quando nasceram as universidades no mundo, começou a aparecer o sujeito que agora podia ficar a maior parte do tempo na universidade. O melhor estudioso desse negócio é o Jean Fourastier, que é um francês extraordinário. Jean Fourastier, que é o estudioso de como é que o homem ficou científico e tecnológico. Contemporâneo nosso, acho que já morreu. E não sei, deve ter morrido já, mas se morreu assim foi nos últimos 10 anos, 15 anos. E aí, então, aos poucos começa a nascer no mundo a ideia de que o intelectual é uma profissão como outra qualquer. E culminando, então, no intelectual mais profissional de todos, que é, digamos, o professor universitário, hoje em dia, que é o jornalista. Quer dizer, então, o que aconteceu ao levar-se a tarefa intelectual a esse status profissional é que você teve que sacrificar aí a liberdade da procura. Então, você não tem nas universidades contemporâneas do mundo o mesmo grau, a mesma vitalidade de busca do conhecimento que havia em outras épocas do mundo em que não se fazia isso profissionalmente. Porque a partir do momento que virou profissão, o seu mundo fica prisioneiro daquelas circunstâncias em que você exerce a sua profissão. Então você tem regras das quais você não pode transgredir mais, e essa é a regra do mundo moderno, né? O Jacques Legoff tem um grande livro chamado Os Intelectuais da Idade Média, acho que em português fácil, Jacques Legoff. Jacques Legoff é um francês que estuda assuntos medievais, estuda santos, é um sujeito muito inteligente, Jacques Legoff. Legoff é G-O-F-F. São extraordinários, né? Jacques Legoff. E o livro que eu estou sugerindo chama-se Os Intelectuais da Idade Média, em que ele mostra como foi que a Idade Média constituiu uma espécie de casta intelectual bramânica inteligente que levou ao seu ápice. Então, de lá para cá, os intelectuais são cada vez mais profissionais da intelectualidade. É por isso que houve um empobrecimento gigantesco, extraordinário, incrível, porque o que essas pessoas fazem, na verdade, de modo geral, é apenas repetir esquemas que são, ditos assim, legítimos no ambiente universitário. É difícil achar alguém que tenha um tamanho muito grande. Amanhã, né, tem essa atividade da Sérgio, o Pedro Demo, que eu conheço muito bem, eu conheço há 20 anos o Pedro Demo. Ele é uma dessas pessoas que são exceções dessa regra, viu? Ele é muito bom. É o Pedro Demo, que é um professor da área de educação no Brasil. A educação é um assunto, como é que eu diria para você? É um assunto tristemente fraco, de modo geral. É muito difícil achar um intelectual de educação de nível alto, assim, realmente muito bom. Houve uma tamanha
como é que eu diria assim, uma tamanha submissão da educação a processos de transformação de pessoas em qualquer coisa que se queria, que a educação, sobretudo nessa linha John Dewey para frente, talvez esse John Dewey seja o mais perigoso. Na verdade, tudo começa com o tal de Comênios. Essa é a origem de toda a ideia messiânica em educação. Que a educação pode servir para criar homens novos, sociedades novas, né, para recuperar a humanidade, coisas desse jeito. E isso depois sofreu uma enorme sistematização com John Dewey no Brasil, Anísio Teixeira, que é um discípulo número 1 do John Dewey aqui, e que depois veio vindo nessa linha até no Brasil, até chegar no Paulo Freire, né, que é mais ou menos o que tem hoje. Assim, né? Quer dizer, essas pessoas que acham que educação é um processo de formação de mundo novo. Esse é o problema fundamental. Você instrumentalizar a educação. A educação não tem nenhum valor social. A educação só tem valor para o indivíduo. O objeto da educação é a pessoa. Então, não se deve nunca produzir processos educacionais voltados para qualquer coletivo que seja, mas só para indivíduos reais, concretos. É o menino João que você tem que ajudar. É a Mariazinha que você tem que deixar melhor, e não mais ninguém. Então, quando você perde a noção de que é educação para o indivíduo, você transformou a educação em uma função de Estado, revolucionária, em alguma função que é estranha fundamentalmente ao conceito de educação. Então, a educação, eu diria para vocês que é talvez o mais dramático dos aspectos da intelectualidade moderna, dos mais complicados aspectos. Tem 2 livros muito bons sobre isso. Um chama-se Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin, francês, e o outro significa assim, Voyage au bout de l'école, que é uma gozação com o Céline, né, que é chamado Voyage au bout de la nuit, Viagem ao fim da noite, Viagem ao fim da escola, que se chama, eu vou lembrar o nome do francês, que é autor desse segundo eu não tenho. Já lembro. Então, são as críticas melhores sobre o que se faz na educação hoje no mundo, porque nos Estados Unidos tem muita reação conservadora contra a educação moderna, mas é uma reação até um certo ponto, assim, meio, como tudo nos Estados Unidos, meio assim, meio casca-grossa, meio interiorana, assim, não é uma... Você tem, no entanto, na França, você tem críticos sutilíssimos, ciníssimos disso tudo. Eu acho que são as referências melhores que tem hoje. Na França, a maior resistência possível aos descaminhos que a educação teve no mundo moderno. Mas, enfim, nós entramos em educação por que razão, eu nem me lembro mais. Por causa da prova. Do quê? Da prova, uma coisa morta. Da prova? Da oralidade. Da oralidade, tá, é isso. E aí que foi falado, que veio a crise assim, para compensar a deficiência do ser humano e essa informação. Os indígenas, por exemplo, é isso. São cultura, né? Muito bem, continuamos então. Aqui é oferecida a revelação da natureza e das características de Eros. Sócrates a relato, porém, como se fosse extraída do discurso da sacerdotisa Eugenia Diotima de Mantinéia. Diotima de Mantinéia, essa pessoa é tida como sendo como é que eu diria assim, de um modo que pudesse ser bem claro. A Diotima de Mantinéia é considerada uma espécie de professora do Sócrates, mas professora de assuntos da vida, sim, uma espécie de mestre de vida do Sócrates, uma pessoa que houvesse ensinado a ele desde o amor, como é que é o mundo da vida, como é que são as mulheres, enfim, uma pessoa que tivesse feito esse trabalho assim de encaminhamento do Sócrates na vida. Essa Diotima de Mantinéia, que também está no banquete lá conversando. Mais uma vez,
imaginação de Platão faz o personagem citado por outros personagens reais do diálogo uma esplêndida máscara dramatúrgica para esse tipo de pensamento do próprio Platão, que subverte a opinião comum. A trama do ensinamento de Diotima é, em poucas palavras, o seguinte: Eros online, que busca as coisas belas e boas, porque ao mesmo tempo é privado delas. Mas, por sua própria natureza, sente o desejo irrenunciável de alcançá-las e possuí-las. Em si, Eros não é nem belo nem bom, mas nem por isso é feio e mau. Eros é antes intermediário entre belo e feio, bom e mau. Aliás, Eros é não apenas intermediário no sentido vertical, mas também mediador no sentido horizontal. É intermediário em sentido vertical, uma vez que não é um Deus imortal, e menos ainda um simples mortal. E justamente como tal, Eros é uma espécie de elo que liga o todo a si mesmo, vinculando o divino ao humano. Então aí matou a questão, né? Quer dizer, o Eros é aquilo que funciona como uma espécie de fase intermediária entre a beleza transcendente e perfeita do mundo divino e a tentativa humana de copiá-la. O Eros é uma espécie de meio termo entre essas duas coisas. E vamos ver, ele vai nos explicar melhor ainda. Ele corrige disso. Eros é também um intermediário horizontal, porque ele realiza em si a síntese dos opostos, privação e aquisição, necessidade e capacidade de buscar aquilo de que se tem necessidade, pobreza e riqueza. Essa síntese de opostos teve em si sua força dinâmica, tendendo cada vez mais para o alto. Eis como, recorrendo mais uma vez ao discurso, Platão exprime o nascimento de Eros. Quando Afrodite nasceu, os deuses fizeram um banquete, e entre os convidados estavam Horus, Augusto, Sírio, Metis, Perspicácia. Terminado o banquete, veio Tênia, pobreza, para mendigar as sobras da festa, e ficou próximo à porta. Então Horus, embriagado de néctar, pois o vinho ainda não existia, entrou no jardim de Zeus, e incompreensível como estava, iluminado pelo sol. Tênia, então, por estar carente de tudo que pode possuir, mencionando pelo filho dele, deitou-se com ele e considerou Eros. Por isso, Eros torna-se seguidor do mito de Afrodite, o que foi gerado durante as festas de seu aniversário. Ao mesmo tempo, é por natureza amante da beleza, porque também é do jeito. E as filhas do pobre com o rico. Quer dizer, ele tem um pedaço humano, que somos nós, e tem um pedaço divino, que é o do Deus. Quer dizer, a Pênia não tinha nada e o Horus tudo tinha. Então, o Eros é a combinação dessas duas coisas. É uma imagem, tudo isso é absolutamente simbólico, né? Vocês compreendem, né? Que é tudo simbólico. É uma imagem dessa coisa que nós temos, que é a saudade do belo, né? Nós nós não somos possuidores da beleza divina, mas nós temos a saudade dela como se nós tivéssemos de alguma maneira acesso a ela, mesmo que por lembrança ou por direito. Então, com isso ele quer dizer é que a natureza humana é assim. É uma natureza própria, distanciada do divino, mas ao mesmo tempo participante dele de alguma razão, como se fosse por saudade, assim, como se nós lembrássemos da origem do divino de que nós um dia partilhamos. É uma metáfora sobre a existência humana. É isso que eu... Diga. É curioso, mas essa história parecida aqui tem na Bíblia lá da Ruth com o Boaz. Esse negócio da mulher ter aproveitado o homem bêbado. Pois é. Você pensou quanta gente num caso assim? Não tem aquela chega com o Boaz e daí, pô... Falar nisso, ontem estudando outro assunto, eu abro assim a Bíblia e caio num Mateus 21, se eu não me engano, que conta a história dos maus servos, que diz assim, olha, um homem fez uma vinha e arrendou a uns trabalhadores lá, e aí foi embora.
Passaram um ano, ele voltou lá, mandou lá uns outros servos para cobrarem lá a sua parte na produção. E esses servos foram maltratados por aqueles trabalhadores lá, né, por aqueles arrendatários. Aí ele mandou uns parentes deles lá para irem lá, mais próximo dele, cobrarem, e um foi morto, outro foi surrado, outro foi expulso. Aí ele resolveu mandar o próprio filho, para ver se pelo menos o filho o pessoal respeitava. E o filho foi morto, porque aqueles arrendatários lá acharam que se o matasse ficariam com a herança. Assim, pô, isso Jesus contando, né? Jesus contando essa palavra, né? Ele diz, olha, então, o que será que pode fazer com respeito a isso? Só tem uma coisa, tem que tirar a vinha desse pessoal e dar para um outro povo que vai poder tirar para um fruto dela. Não é a alegoria perfeita dos círculos cósmicos do final do Manvantara? Não é perfeito, né? Quer dizer, é uma menção perfeita à substituição dos mundos. Né? Ao que chega um momento em que você não tem mais jeito, você tem que criar um novo povo para tomar conta daquele prêmio, né? Que é a vinha que Deus deu, né? Deus montou. Se estivesse morrendo com o povo judeu e tivesse morto. Acho que é muito, mas acho que é mais genérico do que isso. Mais genérico do que isso. Acho que é bem mais genérico. Embora possa ser uma maneira também de explicar. O judaísmo, na época do Caifás, não, veja os diretores do tempo, né? Jesus está morrendo lá nisso, fazer uma nova linha. Pode ser. Ok, vamos lá? Essa pobreza aqui era ela, né? Porque ela casou, ela pode estar embriagado, ele queria, mas a anemia aqui é ela, né? Porque podia vir para mim ligar a saúde da festa e ficou próximo à porta, mas acho que é próximo, não? Aqui nessa tradução, aqui no texto, está você chama terminado o banquete, né? Quando a tradição de primeira, segunda, terceira linha. Eu pedi a pobreza para me indicar a saúde da festa e ficou próximo à porta. É porque Penina aí, não sei se é necessariamente mulher, não? Pois é, eu fiz confuso aqui agora. É porque esses deuses, sabe como é que é, né? Esses deuses têm uma sexualidade assim difusa, assim, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso, porque, tá? Não sei, pode ser que seja erro também de impressão aqui. Ok, vamos lá. O pai e a mãe de Deus oferecem a imagem de sua identidade, que é uma simples mediadora dinâmica das forças opostas que têm a pobreza igual ao recurso que representam. Síntese mediadora dinâmica das forças opostas, tá? Claro? Muito bem. Consciente que em povos cabe a eles vestir como esse. Mas nada tem sempre pobre e nada tem inteiro delicado, como pensa a maioria. Ao contrário, é limpo e útil, descalço e sem carne, deita-se sempre no chão, sem coberta, dorme ao dentro, diante das portas como no meio da rua, e, por ter a natureza, não é a pobreza. A pobreza sempre ocupa. E por ter a natureza na mãe, a pobreza sempre o acompanha. Por aquilo que recebe do pai, ao contrário, ele é insidioso com os versos dos bons, é corajoso, audaz, impetuoso, notável caçador, disposto sempre a tramar brigas, apaixonado pela sabedoria, cheio de segredos, vive a filosofar, mago extraordinário, feiticeiro, sofista. Vocês estão percebendo que extraordinária situação é essa? Quer dizer, não é o ser humano isso? É aquilo que eu disse para vocês lá no começo, né? O ser humano tem um pedaço que é reflexo de Deus, então em que ele se acha Deus, até o ponto de até se achar Deus, e tem um pedaço que é cinza pura, que é a matéria que não tem nenhum valor, que é perecível. Vocês compreenderam? Eu não terminei de contar isso no início, mas assim, do mesmo modo que Deus nos cria a sua imagem e semelhança, mas ao nos criarmos como seres autônomos, nos concede livre-arbítrio, e aí nós temos o direito de tomarmos decisões independentes da vontade dele. Isso acontece, de certo modo, também nas coisas humanas também. Nós fazemos a mesma coisa com as coisas que nós temos aqui,
Nós criamos coisas que não necessariamente nós controlamos. E onde isso acontece com a maior clareza, assim, de uma coisa quase assim, de natureza assim, espiritual, é quando você inventa uma personagem de ficção. Se você inventar uma personagem de ficção, quem quer que seja, um inspetor de polícia, qualquer personagem, você vai descobrir que num dado momento essa personagem resolve tomar conta da narrativa. É como se fosse o homem querendo dizer para Deus que ele tem também livre-arbítrio e quer fazer do jeito dele. Então, isso é a experiência que todo artista tem. Todo escritor de ficção passa por essa experiência de sentir que há uma certa rebeldia das personagens aos seus desejos. Contei para vocês que a minha filha Clara resolveu matar a Ângela Frota por causa disso. A Clarinha tinha uns 10, 12 anos, fazia uns contos policiais com a Ângela Frota, que era dentista que ela inventou. Ela lia comigo livros de... Na época eu dei lendo literatura policial, mas acho que uns 300 livros. Tudo que havia para ler eu li, de literatura policial. E ela ficava lendo comigo. Então ela ficava lendo, ela ficava me ajudando a solver os mistérios. E ela sempre sabia melhor que eu o que tinha acontecido, porque criança tem uma espécie de simplicidade, ela não se deixava enganar pelas pistas falsas. E eu caía o tempo todo como pato, né? E ela então sempre descobria antes de mim quem era o assassino. E aí ela resolveu fazer uma detetive chamada Ângela Frota, que fazia assim também experiência e tal, né, participava de aventuras. Um dia eu perguntei, Clara, faz tempo que você não me mostra uma aventura da Ângela Frota. Onde é que ela está? Ela falou assim, a Ângela Frota eu matei. Mas como matei? Eu empurrei lá de um barranco, arrumou um acidente que ela caía de um barranco lá e morria. Eu falei, por que você fez isso? Porque ela estava me amolando e tal, queria tomar conta da história, queria dizer o que tinha que escrever. Pois isso acontece exatamente assim. Olha, é uma coisa impressionante, você não controla mais. Chega numa hora em que a personagem declara independência em relação ao autor. É a mesma coisa, microcosmicamente e simbolicamente, que acontece na relação entre Deus e o ser humano. Deus criou o ser humano com um plano, mas o ser humano tem autoridade para ir contra esse plano. E é essa autoridade justamente que permite que o diabo tente. E é essa autoridade que permite então que o homem tente substituir-se a Deus, que é o que se chama de gnosticismo, que é o que mais ou menos está faltando no mundo contemporâneo. Pois aqui, nessa história do Eros, né, que Platão está contando, né, no forma do diálogo, né, está claro que o Eros é um indivíduo como um ser humano. Ele é uma espécie de modelo de ser humano. Ele tem um pai que é divino e uma mãe que é material, é pobre, portanto é só matéria. E é por essa razão que ele tem uma duplicidade, uma ambivalência que vai nos ajudar a entender o que ele quer nos provar. Continuamos, por favor? Ele, por sua natureza, não é nem mortal, nem imortal, mas, no mesmo dia, fora floresce e vive. Coisa disso se diz em seus expedientes, floresce e vive quando ele nem se diz em seus expedientes. Ora, ao contrário, morre, mas depois volta a viver, por causa da natureza do Pai. E tudo que consegue, volta sempre fugir das mãos, de modo que Deus nunca é nem pobre, recursos nem irmão. Platão vai ali e esclarece que, propriamente falando, Eros representa toda forma de atividade humana que tende para o bem, mas, por uma restrição de caráter linguístico, só é chamado Eros a tendência ao bem na dimensão do bem. Em geral, propriamente falando, Eros é a tendência para o bem em todos os sentidos, como o desejo de cuspir para sempre. Em particular, Eros realiza a tendência ao bem na dimensão do verbo, para procriar no verbo. Isso certamente seria vida, mas nada na dimensão física. Aqui o homem, como consequência do Eros, a procriação com que o mortal é nascendo dos seres, procura tornar-se imortal. Mas se realiza também na dimensão espiritual da alma, uma vez que é justamente o verbo, o grupo do Eros, que faz nascer na alma suas melhores virtudes e suas obras mais brilhantes. Mas Eros, na dimensão do verbo, alcança níveis cada vez mais elevados, como se percorresse uma escada que o leva ao verso e dela ao sul.
mais do que todos os outros, é digno de ser vivido como homem, ou seja, no momento em que o homem contempla o belo em si. E se alguma vez puder dizê-lo, lhe parecerá bem superior ao outro, às vezes, e até aos belos rapazes e aos belos garotos, diante dos quais, agora, ficas perturbado, e te expões uns dos outros a ficar sem comer e sem beber, se fosse possível para ver só o amado e ficar sempre comendo. Aqui vocês tomem um pouco de cuidado, porque é preciso compreender isso aqui de um jeito que não fique assim, caluniador, assim, porque o movimento gay é que faz questão de espalhar a ideia de que na Grécia todo mundo era homossexual, porque os gays precisam, por alguma razão, de parecerem normais, né? Então, para que um gay possa sentir-se menos mal, assim, sei lá, menos estranho em relação à média, então eles fazem, assim, uma tentativa, como atitude assim, defensiva, de criar uma normalidade em torno da homossexualidade. Essa é a origem da insistência nessa coisa ridícula chamada casamento gay, né? Essa é a origem da insistência das parcerias gays que são assim normais, né? Assim, sei lá, casais que passam 50 anos juntos e que têm assim uma atitude como se fossem assim homem e mulher, e essa ideia também em mistificar enormemente o tal do homossexualismo na Grécia, para mostrar com isso que pode ter havido uma sociedade em que o homossexualismo fosse comum e fosse assim autorizado. Portanto, não haveria nada de estranho no homossexualismo moderno. Então, é isso que faz com que haja sempre uma tendência a exagerar esse ponto aqui, que é um ponto que sugere uma certa homossexualidade em Sócrates, mas cuidado, porque eles não eram homossexuais no sentido freudiano da palavra. Se havia lá alguma espécie de como é que eu diria assim, de liberdade homossexual, não tinha um sentido de... Não era um drama, um trauma pessoal, não implicava num problema psicológico pessoal, era uma coisa muito ligada lá ao tipo de relações que eram predominantemente entre homens, ou seja, havia um convívio masculino muito maior do que tem hoje. Portanto, não exagere isso aqui, não é alguma coisa que deva ser compreendida assim como uma demonstração de uma homossexualidade endêmica na Grécia, porque não era assim. A Grécia era um país heterossexual, como qualquer outro. Havia lá uma espécie assim de, como é que eu diria assim, uma espécie de variações permitidas, como é, por exemplo, hoje no mundo contemporâneo, as variações que se permitem às mulheres, por exemplo. A homossexualidade feminina é um negócio extremamente sem importância e com sentido no mundo contemporâneo. Havia mais ou menos a mesma coisa naquela época. Tá? Então, não interpretar esse trecho aqui como sendo um atestado de que havia lá uma sociedade gay e tal, não era nada disso, tá? Não funcionava assim. Eu queria pensar, então, que se alguém se decidir por belo ensino sobre o ouro, sem estudo, nem um pouco contaminado por cargas humanas, por cores ou outras engenharias mortais, mas pudesse contemplar, como forma única, o próprio belo divino, ou será que julgas que vale pouco a vida de um homem que pusesse seus olhos ali e contemplasse aquele belo, ou que se deve contemplar que permanecesse junto a ele? Não pensas antes que, aqui, olhando a beleza apenas o que é visível, ele se criará não simples imagens de tudo, pois não se aproxima de uma simples imagem do belo, mas criará virtudes verdadeiras, porque se aproxima do belo verdadeiro, e não crês que, gerando e cultivando a verdadeira virtude, será apreciado pelos deuses e será, se alguma vez for possível, a um homem também ele imortal? Então, quanto mais você se referencia no ideal de beleza, que é a beleza da beleza da beleza, mais se parece com os deuses. Essa que é a ideia grega nesse assunto, ou seja, a beleza é uma espécie de chave para a divinização do homem, para que o homem se pareça mais com Deus. Não que vá ser Deus, mas que se pareça mais com Deus, quanto mais melhor. Agaeto, por favor, vamos lá. O aprofundamento
o aprofundamento da natureza do ego. Porque Platão aprofunda a natureza mediadora sintética do ego, vinculando a doutrina do conhecimento como existência, ou seja, regulação do mundo intuitivo e que é. Então, aquilo que nós sabemos, de fato conhecemos, é uma espécie de lembrança de um conhecimento total que pertence a outro mundo. É como se ao ouvir a esse mundo aqui, nós esquecêssemos o que tem lá e só tivéssemos meras recordações muito assim dispersas e que de vez em quando nos abatem, né? Então, o que é você fazer um exercício do belo? É você voltar a recuperar a memória. Nesse sentido é que os gregos tinham a beleza. Diga, Paulo. Quando você fala em lembrança do outro mundo, é correto dizer que seria do tempo da Idade do Ouro? Bom, aí vem, não sei se os gregos, no caso de Platão não, porque Platão está falando, na verdade, das formas perfeitas do transcendente, né? Então, se você estiver falando em termos hinduístas, com certeza. Porque aplica-se também isso ao resto, a todas as outras fórmulas, né? Todos os outros esquemas de natureza cosmológica, a mesma coisa. Você veio de um mundo, de uma situação melhor do que essa que nós vivemos aqui, e você tem lembranças disso? Não, você fala do período da época que era de Adão como o término, a fronteira, né? Da Idade do Ouro para mas ela é constituída numa queda, né? Então chama-se a queda, porque ela é uma ruptura. Adão, ao tentar pegar o lugar de Deus, é expulso do paraíso. A expulsão é uma espécie de culpa. O sentido da expulsão é a culpa por você ter desrespeitado aquela relação, que era uma relação nítida e clara de subordinação. Então, o que acontece, que é a essência do judaísmo, né, do cristianismo, por consequência disso, é que a desobediência à regra gera culpa. E a culpa é a queda. Mas ao refugiar-se na queda, a queda implica em que você se torna mais humano. E toda queda que não é seguida de uma verdadeira recuperação do estado primordial é uma queda que tende, por força da inércia e por força da gravidade, a se aprofundar. A queda é inevitável porque sempre se vai mais para baixo, porque sempre é puxado para baixo. Não esqueça que Lúcifer, quando é expulso do céu, cai sobre a terra, faz um buraco gigantesco. Esse buraco é onde estão os círculos do inferno de Dante. Quer dizer, aquele buraco gigantesco, como se fosse um cone invertido, onde estão os círculos do inferno de Dante Alighieri, é o buraco que foi causado pela queda de Lúcifer ao cair sobre a terra. Uma queda, portanto, de proporções significativas, né? Nada menos do que um diabo, né, mereceria, né, como estrago, né, isso. Então, o que acontece aí é que esse desafio que o homem faz a Deus, caindo na conversa do diabo e comendo o fruto da árvore proibida, ou seja, tentando substituir Deus e tornar-se Deus por sua vez, é um desafio que desmistifica, desdiviniza o homem e o humaniza. E quanto mais longe você estiver da origem divina, mais você apenas a conhecerá por resquícios, mais apenas você a conhecerá por sobras que ficaram como lembranças vagas e esparsas, até no momento em que você não lembra de mais nada. Quando isso acontecer, como uma regra geral, então o homem desvinculou-se completamente da sua origem, e, portanto, é só material, e sendo só material, ele viverá completamente subordinado às regras da materialidade. E as regras da materialidade são totalmente quantitativas. São apenas de quantidade. Portanto, essas regras serão regras diferentes da regra que até então existia. Então, essa materialidade do mundo contemporâneo tem, obviamente, um sentido extraordinariamente claro dentro desse contexto. Mas a saudade é alguma coisa, Paulo. Saudade é alguma coisa que nós deixamos, seja do mundo das formas, do mundo transcendente, seja da Era do Ouro. É saudade de alguma coisa que nos antecedeu, em que as coisas eram melhores do que agora. Com certeza. Não, originariamente amado, e incompatível dos deuses,
participar do mundo brasileiro e vai pegar. Mas, efetivamente, querendo usar diferentes formas, então, nós éramos como se fôssemos, né? Como se fôssemos anjos. Éramos alados, tínhamos asas. E essa alma caiu na terra, né? Sempre tem uma queda. Perde, é como um marimbondo que você queima as asas, ele cai no chão, assim, daí você pisa em cima. Não é assim que se mata a vespa? Que você controla, né? Você põe fogo na colmeia, aí as asas todas se queimam e elas caem no chão, e no chão você pisa em cima e mata todos. Você se livra das vespas assim, esse é o método de matar vespas. Né? Então, é a mesma coisa aqui, quer dizer, os seres humanos que teriam, portanto, veja, isso aqui foi escrito 400 anos antes de Jesus Cristo, né? E com baixíssima ligação entre o judaísmo e os gregos. Essa ligação é uma ligação muito improvável, embora possa ter tido contatos, mas contatos muito mais de natureza diplomáticos e turísticos que propriamente de contato de saber, né? Os judeus sempre foram uma sociedade introvertida. Esse contato também com então, é muito provável que aqui você está vendo como é que um grego analisa a mesma coisa que você, a mitologia judaica nos conta no Velho Testamento como tendo sido a origem da humanidade. A humanidade foi criada, a história da origem da humanidade do ponto de vista judaico é assim, né? Deus vivia com os anjos no paraíso. Aí, um belo dia, Deus resolveu criar os seres humanos. E aí, teve um sujeito que não gostou dessa ideia, que chama-se Lúcifer, que era um anjo. E aí o Lúcifer, então, resolve, então, rompe com Deus e torna-se inimigo dos seres humanos com um objetivo explícito de impedir que os seres humanos possam produzir o seu destino de serem como se fossem Deus, ou seja, estarem próximos a Deus. Então, o diabo é inimigo sistemático do ser humano, não é inimigo de Deus, porque Deus não tem inimigos. E o que faz o diabo sistematicamente é tentar impedir que o ser humano faça a religação, que o ser humano faça o quê? Faça a ligação entre a sua natureza humana e a sua natureza transcendente. Impedir que isso aconteça é a obra sistemática, o único objetivo existencial da vida do diabo. No sufismo, dizem que o trono do diabo é pior do que Deus. Mas isso é isso não. Fica no meio do caminho, está atrapalhando. É isso mesmo. O sufismo não é o misticismo islâmico. A Divina Comédia teve uma inspiração forte do Ibn Arabi, que havia escrito antes do Dante Alighieri a mesma história, que é a da viagem iniciática. Você ir primeiro para o inferno, depois sempre tem que ir primeiro para o inferno, depois você vai para o purgatório e para o céu. Esse trajeto primeiro no inferno também foi feito por Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ressuscita, antes ele desce na fundos mortos, que antigamente chamava-se inferno mesmo. A igreja trocou para uma São dos Mortos porque achou que era muito impactante, muito pesado, né? Então, primeiro você vai visitar o inferno, depois você vai para o purgatório, depois para o céu. Essa é a sequência natural. E uma das diferenças básicas entre o modelo do Dante Alighieri e o modelo do Ibn Arabi está em que, no modelo do Ibn Arabi, o diabo está no meio do caminho entre o céu e a terra. Quer dizer, ele está tentando impedir que aconteça essa união. Essa é a mitologia judaica, que é expressa no Velho Testamento e que eu estou aqui contando para vocês. Agora, os gregos que não eram judeus tinham outra maneira de falar a mesma coisa. Você percebe que é a mesma história, né? Só que com um jeito diferente, no fundo. É a mesma história porque há uma unificação dessas coisas todas, tanto no sufismo, quanto no judaísmo, quanto no cristianismo místico de Dante Alighieri. Essas coisas todas são unificadas porque, no fundo, a história é uma história só mesmo. E essa história só apenas varia conforme as circunstâncias de tempo, povo, local. Mas, no fundo, trata-se sempre da mesma conversa. É a mesma história, sempre, sem nenhuma dúvida. Nunca há duas histórias em contradição. Tá? Nunca tem isso. Você vai ver que tem pequenos detalhes que não coincidem. E é interessante notar, um dos exercícios bons de fazer isso é justamente essa comparação entre a viagem sufista que o Ibn Arabi descreve
e A Viagem de Dante Alighieri. Tem um professor italiano que acha que o Dante Alighieri copiou dali. Mas, mesmo que tenha copiado a ideia em si, não é uma ideia que pertença também ao Ibn Arabi, é uma ideia meio coletiva. Mesmo assim, há variações que são diferentes conforme as duas religiões. O Ibn Arabi não era muçulmano, o Dante Alighieri não era muçulmano, e nem há na sua biografia qualquer espécie de menção ou de indicação que ele possa ter tido qualquer formação muçulmana, sobretudo na época em que ele viveu. Né? O Dante Alighieri é no final da Idade Média, 1300 por aí. A Divina Comédia acontece na Páscoa de 1300. Começa na Quinta-feira Santa e vai até a outra quinta-feira a viagem de Dante Alighieri para o inferno, o purgatório e para o paraíso. Então estamos falando aí da Idade Média cristã mesmo. Né? Bom, mas vamos ver, continuamos aí. Contudo, há uma espécie de saudade, uma saudade da religião originária. Com certeza, a maior tarefa da alma é proteger a pura razão, mas até a questão da beleza física produz a lembrança da beleza. Essa, ao se lembrar dessa beleza originária, estimula a alma, porque, tomada pelo desejo de voltar às suas origens, ela adquire suas asas, justamente com essa. Eis uma das páginas mais modernas. Aquele que se iniciou recentemente, contemplou muito a realidade da história, quando viu um rosto de forma divina, que encadeia a beleza, ou uma forma de corpo qualquer, primeiro se esclarecidos. E, algum deles outrora embaixo. Ao ver, é dominado por uma espécie de reação que produz o arrepio, provocando uma transcriação e um calor fora do mundo. De fato, percebendo o poder dos olhos, o estudo da beleza, se aquece no ponto em que a natureza da alma se alimenta. De uma vez aquecida, se soltam as partes que perturbam por dentro, as quais, estando a tempos fechados por aridez, não permitiam a germinação das árvores. Depois de receber o alimento, a árvore começa a crescer, a partir da raiz, estendendo-se toda a forma da alma, efetivamente, ou no tempo em que a alma era totalmente alada. Então, aqui tem uma passagem extremamente poética em que ele está nos contando, Platão, que o que acontece com o ser humano quando se defronta com a beleza é que ele sente saudade do tempo da sua origem, baseada na beleza total, e aí, de alguma maneira, acontece algum fenômeno interno de recuperação das árvores, como se nós nos tornássemos mais próximos de Deus ao vermos a beleza. É aquilo que você ouve quando você ouve Bach. Quer dizer, não é possível alguém não sentir alguma coisa diferente ouvindo Bach, não é possível que alguém não sinta uma emoção frente a ao Messias de Handel, ou você não sinta uma emoção extraordinária frente a uma pintura de Cimabue, por exemplo, tá? a um grande pintor sacro, por exemplo, alguma coisa, algum grande artista é capaz de fazer você sentir alguma coisa que de alguma maneira o retira desse mundo e o joga numa outra situação qualquer que não é desse mundo. Esse poder que determinadas obras de beleza são capazes de fazer é alguma coisa de que ele está falando aqui. Você muda de estado existencial. A recuperação de alguma coisa que se perdeu e que você agora tem, volta a ter a consciência, de cuja existência agora você volta a ter consciência. Essa é a visão de um grego de beleza. É alguma coisa que volta a dar asas para você. Você vai se tornando mais próximo daquela divindade. Você vai ficar mais próximo do convívio com os deuses. É isso que ele está nos explicando aqui. Continuamos. Portanto, edição aumenta empírico, desejo controlado de dia absoluto, força que institui as asas para voltar a estar com os deuses. Os espíritos a comunicar esse processo místico, não podemos deixar de ver nelas a mais elevada interpretação do amor dado pelo nome humano,
falso humano. Essa é uma força adquirida que inquieta o homem e o faz subir a níveis cada vez mais elevados. A escada do amor se impôs como um símbolo emblemático que os diálogos fatores sobre elos deixando os mais livres, tanto pelos que neles têm destino positivo, quanto pelos que neles reflexão mística inalcançável, mas ainda mais distante de uma paridade como a descortinada pela moderna civilização nihilista, a mente solidária. Ok. Muito obrigado. Luiz, Feyerabend. Feyerabend e o amor de doação. Poderíamos aprofundar essa temática de várias maneiras. Em outro lugar, sustentei que o ato cristão transcendeu o ego platônico, superando a dimensão de aquisição deste na dimensão de doação do amor, a que já aludia acima. Mas isso me afastaria do meu tempo. Gostaria, em vez disso, de lembrar uma passagem de Matando o Tempo, singular biografia de Paul F. Feyerabend. Feyerabend É um desses filósofos modernos extremamente exóticos. É um sujeito assim, passou a vida fazendo coisas estranhas, assim, transformando a vida dele numa espécie de performance permanente, assim. E é um filósofo moderno aqui, do grupo dos epistemologistas, mais ou menos, tentam entender como funciona o conhecimento humano. É um sujeito iconoclasta. Não tem grande valor como filósofo, mas ele é um sujeito que de vez em quando acerta. Assim, sabe? Ele dá 10 de cafuninga, mas de vez em quando dá uma de garrincha. Entendeu? Assim, todo sujeito assim, metido a exótico é assim, desse jeito, né? Que representou nas décadas passadas o protótipo do filósofo que ama o caos, o analista epistemológico, o dadaísmo irreverente, o defensor de um relativismo radical que não hesitou em reconvocar Protágoras e seu homem inimigo. Pois bem, nessa passagem Feyerabend fornece uma menção de extraordinária beleza que soa como uma advertência ao homem de hoje. Advertência para que se lembre do verdadeiro amor, os que têm as máscaras do seu amor. Frederick Feyerabend. Estes poderiam, por seus últimos dias, vamos bebê-los um a um. A paralisia que se manifestou recentemente foi causada por um derrame de sangue no cérebro. Gostaria que depois de minha partida restasse algo de mim. Não ensaios, não declarações filosóficas definitivas, mas amor. Espero que seja ele a permanecer e que ele não seja demasiadamente afastado pela forma em que eu me formo, em que eu me furo. Eu gostaria que fosse leve, como um coma, sem uma luta contra a morte, que deixa atrás de si uma lembrança ruim. Aconteça o que acontecer, nossa pequena família deve viver para sempre, eu e nosso amor. E, em meu desejo, que não sobrevivesse nada de intelectual, apenas o amor. No Correio de la Terra, uma resenha dessa biografia de Faraday termina assim: obrigado, Paul, também e sobretudo por isso. E quem ler Matando o Tempo perceberá que Faraday nos faz encontrar o amor em sua dimensão de doação mais profunda. Como poderíamos resumir tudo isso? Simplesmente reafirmando, justamente no momento em que o livro poderia dar a impressão de subverter tudo, que o verdadeiro amor não morre. Isso mesmo. Daí os exemplos do Tristão e Isolda, Romeu e Julieta, cujos amores transcendiam esse mundo concreto material e que, portanto, podiam continuar existindo
independentemente dos seus corpos terem morrido. Você falou que o Giovanni Reale sempre faz um contraponto entre o pensamento antigo e o moderno. Esse capítulo foi o Feyerabend. Mas ele faz aqui positivamente, né? O Feyerabend, ele é um malucão, assim, sabe? Ele é bem doido. Ele é um sujeito, assim, iconoclasta, quebrador de princípios, parece com Nietzsche, sem ter aquela destrutividade de Nietzsche. E é uma espécie de Milos Fernandes da filosofia, assim, tá? Que é um sujeito engraçado, contestador, cheio de piadas, faz assim, irônico, cínico. E o Feyerabend aqui, na sua autobiografia, né, dizendo assim, as fronteiras da morte, está dizendo que, no fundo, a única coisa que importaria era o amor, no sentido ontológico da palavra, metafísico da palavra. Né? O amor não no sentido piegas da palavra, nem no sentido aparente da palavra, mas um amor que é uma espécie de recuperação da unidade, que é isso que todo mundo aqui disse ao longo de todo o capítulo. O que é o amor por Platão? É a recuperação das asas. Né? Das asas. Né? O que é o amor para o Júlio Evola? É a recuperação da unidade que se perdeu na criação, quando você criou separadamente um sexo do outro, né? Homem e mulher separados. Esse é o ponto aqui. Então, nesse momento, o Feyerabend coopera com o Giovanni Reale e não é um contestador. Tá? Muito obrigado por isso. Paulo Henrique, vamos lá. Professor, individualismo levado ao extremo. Sócrates, conhece-te ti mesmo. Isso está lá no Oráculo de Delfos, escrito na parede, né? Tá? Quer dizer, o Sócrates popularizou isso, mas isso é uma expressão lá do Oráculo de Delfos. No fundo, o homem perdeu a crença igual. Nietzsche foi muito forte. Sócrates, pois bem, e de que modo seria possível encontrar a si mesmo? Só essa, creio eu, concluir que o homem não é nada, ou que, se é alguma coisa, não é nada além de alma. Platão auxilia de maneira. A perda da fé no homem. Um mal mais contemporâneo consiste na redução maciça do homem a uma única dimensão. Trata-se de uma consequência direta do mal que analisarei no último capítulo. Depois de se negar a existência de outra dimensão do ser além da física, o homem passa a ser uma realidade física ou meramente física, e todas as suas características consideradas espirituais tornam-se apenas epifenômenos. É isso. Então, a bondade, então você é bom porque tem um gene que diz que você é bom. Se você aconteceu de não ter esse gene, então você vai ser sempre do mal. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Se você passa de que a idade física é aquela que define tudo, então tudo o resto tem que ser explicado por isso. Então todos os sentimentos humanos virarão alguma espécie de ou fenômeno psicológico puro e simples, como expressão de questões de classe, ou de sexo, ou de gênero, o que for, ou então aquilo que você faz, aquilo que torna você o que você é, que é sempre de natureza abstrata, né? Tudo isso terá que ser explicado de alguma maneira, ou pela sociedade, ou pelos seus genes, ou pela sua história, ou então por aquilo que você come. Não é? Assim, quer dizer, a ideia de que você come, você é aquilo que você come, é uma dessas ideias bobas, né? Porque, por esse critério, quando o coelho comer alface, o coelho tinha que virar alface. Mas quando o coelho come alface, é alface que vira coelho. Você não pode ser aquilo que você come, mas aquilo que você come vira você. No entanto, essas teses todas, né, você é produto da sociedade, você é produto da história, você é produto do meio social, você é produto do que você come, você é produto da sua genética, você é produto do seu tempo. São todas tentativas de subordinar o ser humano a apenas materializações, apenas aspectos materiais. São todas ideias completamente estapafúrdias. Você me dizer que comer batatas excessivamente pode ser ruim para a saúde, eu concordo. Mas aí dizer que o sujeito que come batatas excessivamente vira uma espécie de batata,
eu acho que aí já é um pouco duvidoso, né? Então, ele deve ter muito pouca importância na sua existência psicológica, espiritual, o que você gosta. No entanto, esta tese é uma tese de quem acha que comer é essencialmente a função fundamental do ser humano. Se você interpreta o ser humano como um tubo digestivo, então o que você come passa a ser importante nesse contexto de digeribilidade, mas isso é apenas uma visão materialista e primária do assunto, né? Então, é preciso escapar dessas coisas. E essas coisas são essas coisas que ele está dizendo aqui. Você está o tempo todo querendo transformar o ser humano em epifenômeno do físico. A imagem Tá. do homem. Vai lá. A imagem do homem será, então, aquela que nos é fornecida pela ciência do mundo, que tem como modelo a essência da natureza. O homem é, ele aqui é uma essência humana, um ser mental Augusto Conde, que foi ele que... Não, se você... É que a ciência da natureza estudava uma matéria, né? Na medida em que você vai se convencendo de que o homem é apenas uma função da matéria, então as ciências humanas vão se transformando com a cara da ciência da natureza. Então hoje a coisa mais comum que tem... Por exemplo, se você for estudar economia, numa pós-graduação boa, você vai estudar, vai fazer um curso de matemática o tempo todo, não tem nada a não ser matemática aplicada, tá? Se você for estudar administração de empresas avançadamente, vai estudar pesquisa operacional o tempo todo. Se você for estudar sociologia, você vai estudar modelos quantitativos de compreensão de comportamentos sociais. Então é isso que ele quer dizer. Quer dizer, na medida em que você embarca na ideia de que o ser humano é apenas o epifenômeno de questões materiais, então os métodos pelos quais você analisava a natureza são aplicados agora impunemente e obrigatoriamente ao quê? Ao estudo das coisas humanas. É isso? Então aí você daí embarca nas mais desastrosas, extraordinárias ilusões que você possa imaginar. E disso nasce uma série de tiranias chamada engenharia social, por exemplo, que é a ideia, muito desenvolvida nos Estados Unidos, de que você pode manipular o comportamento humano, controlando determinados movimentos, determinadas coisas que afetam as massas, os grupos têm uma espécie de dinamismo, né? Até mesmo, eu me entendo bem, por favor, até mesmo essa excessiva preocupação que há com dinâmica de grupo hoje em dia tem um pouco a ver com isso. Né? Porque a dinâmica de grupo quase sempre é vista como um instrumento de criar um consenso, ou seja, um instrumento de anular as dissidências. De certo modo, ele faz isso muitas vezes. Né? Não que eu não estou aqui querendo dizer que é sempre assim, mas a existência de tantas técnicas de controle social que há hoje em dia tem uma origem nessa transformação das pessoas em manada mesmo. Né? Manada que você controla com um cachorro inteligente. Né? Você pega um pastor alemão, pode dar conta de 200 ovelhas, sei lá. Um cachorro inteligente com um pastor alemão faz misérias com um grupo de ovelhas. Então, essa é a questão. Tá? Quer dizer, é saber o quanto nós estamos com esse rebaixamento do nível de status humano para o status coisificado do mundo material, o quanto nós estamos criando também uma ciência em torno disso, com essa base. Que é o que ele está dizendo aqui. O homem é, assim, reduzido a uma peça de jogo político. Mero como fábrica. É uma cadeia que se articula na dinâmica da produção e do consumo, sujeito e objeto ao mesmo tempo dos conflitos mais variados em que domina a violência. Nessa perspectiva, a antiga máxima, o homem é um fim, perde todo significado enquanto adquire sentido ao oposto. O homem é um meio. Que é o que se faz com a educação, quando você diz que a educação é apenas um instrumento para progresso social. O que é que você fez? Você transformou o Joãozinho e a Mariazinha em seres experimentais. Eles estão ali apenas para servir a um projeto. E você deixou de considerar o Joãozinho e a Mariazinha como sendo objeto da educação.
quando acontece isso, você, de alguma maneira, destruiu a possibilidade de educar. Então, a educação moderna é isso, ela é apenas um instrumento para. Né? Então, se você vai olhar o que a Unesco pensa de educação moderna, ela acha que a educação moderna é uma maneira de você melhorar o mundo. Então, a educação é a maneira de o mundo ficar mais solidário, menos preconceituoso, mais não sei o quê. Mais... Quando você fez esse raciocínio, você destruiu automaticamente a educação, mas você não sabe. O homem deixa de ser objeto de educação, não há mais educação possível. Há só deseducação. Crianças, o que é uma coisa muito grave, que são crianças que não se defendem, né? E que serão obrigadas a fazer isso. Tem uma frase do John Lewis que é muito pessoal, que diz que educar é deseducar a pessoa, retirando seus preconceitos para fazer um mundo melhor. Tá vendo? Tá vendo? Onde é que tudo começou? O verdadeiro iniciante de tudo isso é o Comênios. Comênios é um sujeito lá do século XIV, XV, XVI, por aí, que criou essa ideia de que a educação tem por objetivo central criar uma espécie de homem ideal. E depois o Comênios é substituído por outras visões desse assunto, sendo que a linhagem moderna desse assunto, que acaba na ONU, é a linhagem do John Dewey, esse aí que ele está citando, um americano, que acha que a educação é um instrumento para obter alguma outra coisa, que não a própria melhoria da criança. E você, embora a ONU seja aí conduzida espiritualmente pelo Robert Miller, a ideia, a metodologia sobre o que é essa educação não é da autoria do Robert Miller, é da autoria do John Dewey. E isso aí é explicado no livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, que é o livro que faz a análise profunda desse fenômeno. Embora existam outros textos aí bem importantes sobre isso. Na sociedade pré-cristã, era isso que se dizia dos escravos. Filósofos da literatura de Aristóteles teorizavam da seguinte hipótese: todos os homens que diferem de seus semelhantes, tanto quanto a alma difere do corpo e do homem na terra, que estão nessa condição, aqueles que desaparecem com o único corpo, que é o que ele tem melhor, são escravos por natureza, e para eles a melhor alternativa é submeter-se à autoridade da lei. Um escravo por natureza quem pertence a alguém em potência, e por isso torna-se hipótese de algum outro sem ato. E participa da razão apenas no que se refere à sensibilidade imediata, sem possuí-la propriamente, ao passo que os outros animais não têm sequer o grau de razão que compete à sensibilidade, mas obedecem às paixões. Seu modo de emprego difere pouco, porque uns e outros escravos e animais domésticos são utilizados para serviços necessários ao corpo. Então, Aristóteles está dizendo o que é o escravo, do seu ponto de vista ontológico. Então, pode não ser uma pessoa que seja escrava, mas o que é ser a vocação para escravo? O que é ter vocação para escravo? É ser apenas alguma coisa que serve para outra. Portanto, uma educação baseada na ideia de que as crianças servirão para produzir um mundo melhor é obrigatoriamente uma educação que formará escravos, no mesmo sentido de escravatura que há no tempo de Aristóteles. Mas, na ótica do moderno ou do pós-moderno, todos os homens são reduzidos a instrumentos vivos de produção, com o acréscimo em instrumentos vivos de consumo, portanto, instrumentos escravos da cultura praxístico-tecnológica, engrenagens de um sistema fisiológico inescapável. Hoje se fala de morte do homem, e isso significa morte do antigo sentido metafísico mais religioso do homem. O homem na ótica do niilismo nietzscheano. A morte do homem é uma consequência da morte de Deus. Se Deus está morto, e com ele desaparecem todos os ideais e os valores dele estipulados, o que resta do homem, que tinha um vínculo estrutural com Deus e com esses ideais e valores, encontramos a resposta no primeiro limite. O bem universal exige que se abandone o indivíduo. Mas, preste atenção, esse universal não existe. No fundo, o homem perdeu a fé em seu valor.
e por meio dele não atua um todo que tenha valor infinito. Ou seja, ele concebeu esse todo para poder acreditar no próprio valor. E ainda, a absoluta mudança que acontece com a negação de Deus, não temos absolutamente mais nenhum Senhor acima de nós. O velho mundo dos valores é teológico, ele termina invertido. Em poucas palavras, não há acima de nós nenhuma instância superior. Enquanto possa existir Deus, agora nós mesmos somos Deus. Devemos conferir a nós mesmos os atributos que dávamos a Deus. Como corolário natural da morte de Deus, e você tem que assumir o lugar dele, que é o homem gnóstico revoltado. No irmão Saramago. É que a diferença do Ivan e do Nietzsche é que o Ivan não está debatendo, o Ivan não está contrário ele não discorda da existência de Deus. Ele acha que Deus existe, mas que é incompetente. Entendeu? Então o Ivan diz assim, olha, não quero saber de conversa. Você botou aí crianças inocentes para sofrer, então eu não aceito a sua obra. Então, se o seu mundo é injusto, então vamos botar no lugar do seu mundo injusto um mundo justo. O que é o mundo justo? É o mundo da igualdade socialista. Entendeu? O mundo justo é um mundo humano, é um mundo baseado em valores de justiça humanos. Essa que é a desgraça que leva o Ivan, a qual leva o pensamento de Ivan Karamazov. O Ivan Karamazov no livro fica louco, né? Acaba o livro enlouquecido completamente. Porque ele começa a falar com o diabo aparece, começa a ter com diálogos, aliás, diálogos maravilhosos. O diálogo anda assim com uma roupa antiga, assim, um fraco gasto, fala francês, e é extraordinariamente delicado e culto, polido, né? E ele então, é o demônio. Fica falando com ele, vai ficando desesperado, né? Porque ele não vai compreendendo que o que ele fez, na verdade, foi apenas trocar de chefe. Né? Então, ele pensa que ele assumiu, mas entendeu? Aquela história, você detesta o seu chefe até o dia que você conhece o idiota que o substituiu. Né? Aí é que você vê o que era bom o chefe antes, né? Como era bom aquele antes e tal. Então, isso que enlouquece o Ivan Karamazov. Agora, o Nietzsche não. O Nietzsche não é que o Nietzsche tenha proposto a morte de Deus. O Nietzsche acha que o homem moderno, tá? É um homem que matou Deus. Mas isso não é bem como o Ivan Karamazov pensa. O Ivan Karamazov não discute a existência de Deus. É como o diabo. O Ivan Karamazov parece muito mais com o diabo. Só que, obviamente, o diabo é o inspirador do Ivan Karamazov. Tanto é que ele havia falado a ele várias vezes antes dele ter proposto isso, né? É porque o Ivan Karamazov depois ele tem... Eu não vou contar para vocês o livro, porque senão, né, vocês vão acabar lendo, né? Mas o que separa o Nietzsche do Ivan Karamazov é que o Ivan Karamazov, ele não duvida da existência de Deus. O que ele não concorda é com os métodos de Deus, quer dizer, ele acha que a caligrafia de Deus é muito ruim. Mas isso não tem importância, porque eu tenho sugerido como antídoto para o tal do livro, do filme, para quem viu o filme Quem Somos Nós, pegue. Agora tem uma versão nova, parece, né? Lançaram uma nova versão agora, deu tanto sucesso. Eu tenho sugerido como antídoto ver um filme que você pega na sessão infantil da locadora, chama-se Simon Birch, O Pequeno Milagre em português. Então, o Simon Birch é a história de um menino, que chama-se Simon Birch, Pequeno Milagre em português. Está sempre na sessão infantil. Esse Simon Birch é o modelo do sujeito mau, assim. Ele é um anão, ele além de anão é surdo, além de surdo ele é míope, ele é um monstrinho, assim, horroroso, desse tamanho aqui assim, tá? Ele é uma pessoa completamente estropiada, assim. E o Simon Birch, ele nasce, e é a primeira, Birch, B-I-R-C-H. B-I-R-C-H. E o Simon Birch, ele é detestado pela família, o pai e a mãe o ignoram, assim, o desprezam sistematicamente. Só tem um único amigo, né? Um único amigo cuja mãe... Eu não vou contar o filme também, porque vocês vão gostar. Esse filme, se fosse vocês, eu diria. Tá? É muito bonito, emocionante e tal. Assista esse filme, vale a pena.
Mas o que caracteriza o filme, não vou contar a história toda, é que o Simon Bush, apesar de ser um sujeito absolutamente desfavorecido, ele tem uma aceitação metafísica da sua situação. Ele acha que ele é daquele jeito porque há um sentido naquilo. Então, ele fica o tempo todo dizendo assim, Deus tem um plano para mim. Deus tem um plano para mim. O que é isso? Isso é o contrário do que somos nós. Porque o quem somos nós implica na rebelião contra a ordem divina e da criação de um mundo próprio seu para substituir aquele em que você está mal, né? E o Simon Bush em nenhum momento deseja se rebelar contra nada. Ele não se rebela nem um minuto, tem uma vida desgraçada, assim, horrível. E ele, no entanto, acha que alguma coisa, que aquela situação que ele vive tem um sentido. Então, ele está olhando para o alto, né, o tempo todo, né? Olhando para o alto e perguntando qual será o sentido da minha vida ser assim. Então, essa é a diferença entre o homem revoltado, como o Ivan Karamazov, que acusa a Deus, enfia o dedo assim na cara de Deus, dizendo você é incompetente, e o Simon Bush, que acha que se a vida dele é daquele jeito, isso tem alguma razão de ser. E que ele espera até uma hora que seja revelada a verdadeira razão. O Edson Anderson revela tudo quanto como faz isso. Vai estar errado. Mas o Edson é como o Ivan. É como o Ivan. Edson Andergast, do Jacob Wasserman, que é um sujeito que o pai dele é um juiz, o pai dele então comete lá um erro judicial, e ele então quer fazer justiça com as próprias mãos. Na verdade, é apenas uma espécie de simbologia para essa mesma situação. Ele começa a desativar todos os processos do pai e entender o estado do pai, onde o pai estava errado. Ele é um menino de 16 anos. Isso então. Começa essa história com a Ferro Maurícios, né? O caso Maurícios, que é o primeiro livro dessa série, que depois deriva para esse Andergast. Tem 3 livros em sequência. Mas o que eu queria dizer a vocês é que o fenômeno aqui, né, que está por trás dessa história, é o fenômeno da rebelião ou não contra do desejo de Deus. Quer dizer, no fundo, o homem sempre foi submisso, quer dizer, aquilo que parecia ruim na vida era visto como uma graça ou como uma purgação, alguma coisa que Deus queria. Embora você não entendesse, tinha algum sentido. Pois é o homem moderno que se rebela contra o modelo de Deus e quer botar um novo modelo no lugar. Se você considera como sendo nova ordem mundial alguma coisa que está em contraposição com uma ordem que já havia, a nova ordem mundial é uma ordem humana no lugar de uma ordem antiga que é uma ordem divina. Esse é o sentido mais concreto da palavra nova ordem mundial. É uma ordem em que o ser humano assume o lugar do mundo velho, que pertencia a alguma coisa transcendente que não. Ou seja, nós desacralizamos a vida humana. A vida humana passou a não ver nada mais sagrado, nada mais tem sentido sacral. Tudo tem, na verdade, alguma espécie de razão humana concreta material, e nos compete a nós, então, desvendar que razões são essas. Vamos lá, pessoal, para terminar mais ou menos no ponto que dê para a gente continuar bem, vamos lá? A partir do momento que se negou Deus e com ele todos os valores espirituais, não se obtém de forma alguma a emancipação total da humanidade. Em vez disso, a eliminação de todos os ideais e todos os valores comporta, contrariamente à tentativa de mística por fazer, uma queda do absurdo. A total infelicidade e a loucura, como poderiam demonstrar a própria limite e seu fim na loucura? A verdadeira pergunta é: como se pode viver se a vida não tem mais sentido? E esse é o problema total de todos os filósofos do século XX. Então, a polêmica entre Camus e Sartre é essa polêmica, né? Na sexta-feira que vem, acho que a próxima agora, estão todos convidados para fazer uma palestra na francesa, é gratuito, no Café Filosofia, às 19 horas, na última sexta-feira do mês, sobre... Essa é a primeira. Não, é a 1ª de dezembro. 1ª de dezembro, desculpa, perdão, é verdade. Tá? A primeira sexta-feira de dezembro. E dia 1, 2, né? Por aí.
E vai ser sobre esse assunto, né? O Camus e o Sartre descobriram ambos que o mundo era absurdo. Tá? O Sartre contou a absurdidade do mundo no livro A Náusea, que é um livro muito bem feito, e o Camus escreveu a absurdidade do mundo no livro chamado O Estrangeiro. Então, e aí os dois cada um escreveram um livro um ensaio para acompanhar aquilo. E também cada um escreveu uma peça de teatro. Né? Então o Camus escreveu Calígula e escreveu o Mito de Sísifo. E o Sartre escreveu L'Être Lénien, o Ser e o Nada, e a peça eu acho que é o Muro, se não me engano, agora de cabeça. E esses dois aí, então, defrontaram-se com a realidade do século XX. E depois que você se rebelou contra Deus, depois que você fez a sua declaração de independência infanto-juvenil, tudo parece absurdo. Então, na Náusea, você tem lá um fulano chamado Rocantin, que é o personagem central, que fica passeando assim numa cidade que tem um nome fictício, mas deve ser o Arco, porque ele morou lá, foi professor lá, e tudo que ele olha, ele dá náusea. As coisas todas, os objetos são nauseantes, porque tudo perdeu completamente o sentido. Vocês nunca tiveram essa sensação na vida? Uma sensação que todo mundo tem, que é realmente nauseante, que é uma sensação assim de inutilidade absoluta e geral em todas as coisas, que é talvez a pior e mais angustiante sensação que alguém possa sentir. No entanto, os dois tentam resolver o problema de modos diferentes. E o Sartre acaba resolvendo o problema, indo fazer aí, o apoio à Revolução Comunista, e o Camus ele tenta resolver por outros meios. A gente vai debater lá para ter, né, não discutir tudo agora. Mas o que acontece é que esta rebelião contra um sentido superior da existência humana, que é a rebelião que chegou ao seu ápice no século XX, torna a vida completamente absurda. A vida humana passa a ser o quê? Qual é o sentido que tem você passar a vida inteira comendo, dormindo? Qual é o sentido que tem uma coisa dessa, né? Não é uma coisa assim completamente sem sentido? No mito de Sísifo, o Camus dizia que uma vida sem sentido é uma vida muito próxima da ideia de suicídio. O suicídio é o resultado natural da conclusão pela inutilidade da vida. Então, no mito de Sísifo diz assim, que o único problema filosófico importante é o suicídio, que é o livro que Camus escreveu para explicar a absurdidade do mundo contemporâneo. Mas é uma absurdidade que não é implícita ao mundo, mas é uma absurdidade que deriva de nós termos perdido completamente a noção de sentido, porque, indiferentemente do Simon Birch, né, o Simon Birch vivia sentido em tudo, até mesmo na desgraça enorme que ele vivia. Né? A vida do Simon Birch era horrorosa, no entanto, aquilo certamente tinha que ter um sentido. E é a essência do homem que devia ter recusado a proposta do diabo, porque ao lembrar que Deus havia proibido de comer daquela fruta, então é preciso lembrar assim, se Deus disse isso para mim, é porque tem algum sentido isso que eu não sei o que é, mas embora eu não saiba, é melhor prestar atenção. Compreenderam? Você já passou naquela linha do Cândido, Desculpa, eu não entendi. Cândido? Os divinos, né, de Voltaire. De Voltaire. O que é que você está querendo desculpar? Ele sempre otimista, ele foi até traído, inclusive. Ele sempre otimista, ele até achou uma razão, mas eu não lembro bem como é que era. Bom, eu li o Cândido há muitos e muitos anos, eu não sei se eu me consigo lembrar de tudo, mas basicamente quem tem ali que é otimista bestalhão é o Pangloss. O Pangloss é o Leibniz, mas é uma sacanagem muito grande, uma perseguição injustíssima, porque o Leibniz era um gênio, mas o que acontece é que o Voltaire é um newtoniano. O Voltaire acha que o homem descobriu, porque o processo todo é um processo patologicamente crescente. Primeiro, o Descartes aparece com a ideia de que só as nossas dúvidas é que são reais.
Depois disso, você descobre, ali logo em seguida, né, que é possível enclausurar o mundo em fórmulas matemáticas. Então, o que vai acontecendo é uma espécie de pretensão crescente do ser humano em dominar as coisas todas, como se, por exemplo, de acordo com os mecanicistas newtonianos, entre eles Voltaire, o livro maior divulgação de Newton foi Voltaire que escreveu um livro para explicar Newton. E a ideia dos mecanicistas é que o mundo é tão previsível e tão compreensível pelo ser humano que não precisa de Deus. Para que tem que ter Deus, se todos os processos são previsíveis e são esquematizáveis materialmente falando? Pode haver maior rebelião do que essa? Então, a ciência rebela-se com uma atitude de prepotência epistemológica. Aí o homem comum, né, o homem com sensibilidade humana, revolta-se contra as agruras e maldades do mundo. E aí acha que Deus só estraga. Então vamos tentar fazer com o ser humano a mesma coisa que se pode fazer com os planetas. Vamos tentar construir então um esquema existencial humano que é tutelado pelo Estado, obviamente, porque quem é que pode fazer isso? Só o Estado, capaz de gerar um homem bom. E é esse o processo todo em que nós nos vivemos. No fundo é um processo de rebelião gnóstica. Compreende? Esse é o ponto central. A rebelião de Adão e Eva é uma rebelião gnóstica. A tentação que o diabo faz é uma tentação para transformá-los em gnósticos. E eles caem. E eles simbolicamente caem porque nós temos essa dualidade existencial. Nós temos uma autonomia relativa a Deus, e nós, ao mesmo tempo, não somos nada perto de Deus. Quando a gente esquece que não somos nada, quando esquecemos que somos pó, então nós achamos que somos grande coisa. E esse conflito permanente acabou pendendo para o lado gnóstico. Então, hoje em dia, o que você compreende como nova ordem mundial, como crise do mundo moderno, de uma avaliação não tradicionalista, né? Quer dizer, não olhando para a explicação que a gente não daria, uma explicação que um filósofo daria. No fundo, o que nós fazemos hoje é uma tentativa de substituir Deus. O homem, finalmente, a conversa do diabo lá de Adão e Eva tornou-se uma regra absoluta dentro da humanidade. Nós não queremos fazer cópias de seres humanos. Quer dizer, quando você quer fazer cópias de seres humanos, é que você realmente decidiu ser Deus. Você decide cancelar a morte, cria esse negócio de congelar pessoas, né? E assim por diante. É uma rebelião contra a nossa própria condição. E é o modo pelo qual nós vamos nos enterrar, vamos cair num buraco e vamos nos atirar dentro. Como estamos fazendo de alguma maneira, do ponto de vista da nossa humanidade. O mesmo livro do Victor Frank, agora no sentido, ele fala o seguinte: nós estamos lá no campo de concentração, né, e os colegas a todo momento eles se perguntam assim: será que há um sentido de a gente estar aqui, né, nesse campo de concentração, de sobreviver? Os colegas do Victor Frank se perguntam: será que nós vamos sobreviver? Pois ao contrário, o que vale a pena a gente sofrer todo esse sofrimento? Né? Na Victor Frankl, ele pensa ao contrário. Será que todas essas mortes, esses sofrimentos que estão ao nosso redor, devem ter um sentido? Porque, coisa ao contrário, não valeria a pena sobreviver. Pois é, justamente, esse é o ponto, né? Esse é o ponto central, né? Isso mesmo. E é isso que você entende quando você compara, por exemplo, no ano que vem, na programação de encontros de livros, né, vai ter assim, o livro de Jó numa quinzena e na outra quinzena tem o Prometeu Acorrentado, de Ésquilo. O livro de Jó é um livro da Bíblia. É o sujeito que está muito mal e que mesmo assim continua achando que tem algum sentido naquilo. E o Ésquilo não, o Prometeu Acorrentado é o sujeito que é mandado prender com os Zeus e que faz lá uma chantagem. Olha, se você me liberar aqui, eu te conto um segredo que Zeus estava sabendo de qualquer jeito, ele sabia um segredo. Então ele faz chantagem com Zeus.
enquanto que o usuário não faz. São duas atitudes completamente diferentes. Mas isso é um assunto enorme. E já passamos um pouquinho da hora. Então, nos encontramos daqui a 15 dias, né? É o nosso último encontro. Felizmente não vamos terminar o livro, mas não tem a menor importância, porque o assunto é inacabável. Terminando novamente. Esse não é um livro que faça muita diferença. É um livro inacabável e tem de ser lido, relido muitas vezes. Né?